Oi, então, para fazer um negócio de sociologia para a PMUT, o professor falou que vão ter 4 questões, que são 1. Resultados do capitalismo. 2. Causa do capitalismo. 3. Importância da racionalização científica. E 4. Globalização. As 3 primeiras perguntas, eu peguei a atividade que ele fez sobre o capitalismo e eu fui pegando os pontos principais dessa atividade para falar um pouco aqui. Então, eu vou falar capitalismo em geral e nisso eu vou responder as 3 perguntas. Uma base muito importante do capitalismo é o livre comércio. E eu tô falando isso basicamente porque todas as bases, coisas importantes do capitalismo, elas entram nas causas do capitalismo. O livre comércio, ele é basicamente a circulação de produtos e mercadorias sem taxação. Então, os defensores disso falam que eu posso vender sem que alguém me taxe, sem que eu tenha que cobrar impostos sobre isso. E é basicamente junto com toda a ideia de liberalismo que vem desde a Revolução Francesa, Adam Smith e essas coisas. As causas do capitalismo, ele foi criado, ele veio da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, então era um momento muito importante. E isso ele colocou basicamente como os fatores do capitalismo. O liberalismo, que estava sendo estipulado por Adam Smith, ele fala basicamente que o mercado ele consegue se autorregular e não precisa que ninguém chegue e coloque taxações e tente impor limitações ao funcionamento do mercado. Então, se acontecer algum problema, o mercado mesmo se autorregula e etc. Isso a gente consegue ver que não é verdade. Tanto que o capitalismo, exatamente pelo jeito dele ser, pelas coisas que já estão intrínsecas no próprio sistema, ele mesmo já deu vários errados. Então eu tô começando a misturar muita coisa. Basicamente, o livre comércio é a livre circulação de mercadorias. A gente tem aquelas pessoas que acham que ele seria bom por causa das vantagens comparativas. Então eu posso escolher qual produto que eu quero comprar, seja da China, seja dos Estados Unidos, seja da Rússia. Só que isso não vai ser porque o presidente da Rússia colocou uma taxação ali e o da China colocou outra ali. É basicamente porque eu consigo fazer a livre concorrência e a livre comparação sem eu ter que me preocupar com outras pessoas interferindo naquele sistema. Outras pessoas pensam que, na verdade, isso não seria uma boa medida porque não protege a economia. Então tem que colocar taxações para proteger os empregos, a industrialização e etc. E aí essa é basicamente toda a ideia, porque enquanto existe o liberalismo econômico que fala que o mercado tem que ser autorregular e etc., muitos acreditam que, na verdade, isso não protegeu o Estado. Então, a gente vai ver várias crises que aconteceram, inclusive a crise de 29, etc. E existem crises. O capitalismo, depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, ele conseguiu se reverberar e agora não existe mais uma concorrência muito forte em relação a isso. Então, o capitalismo, ele domina todo mundo. Então, teve uma globalização muito grande e aí o capitalismo, ele tá ali. Só que isso não poupa ele de crises e problemas no próprio sistema, porque características do capitalismo fazem que o próprio capitalismo vá embora. Então, o que causa essas crises sociais que a gente fala tanto? Primeiramente, superprodução, especulações, a questão da Bolsa de Valores que aconteceu em 1929, quando a gente produz demais, e aí a gente tem a regra da oferta e da procura. Então, aquilo mesmo que fala que o capitalismo vai reverberar, também é aquilo que destrói ele. Só que, como que a gente pode lutar contra essas crises que acontecem? Basicamente, intervenção estatal. Então, mesmo que o capitalismo ele não queira intervenção estatal, ele tem um problema causado por si próprio que tem que ser resolvido com princípios que ferem o liberalismo de John Smith. Adam Smith. Então, quando é o seguinte, tendo uma crise, tendo superprodução e etc. Um investidor não vai chegar nesse momento, depositar o dinheirinho dele numa fábrica, numa indústria. Por quê? Porque ele sabe que no momento que está todo mundo quebrado, porque isso aumenta o desemprego e também aumenta a pobreza. Então, isso são problemas que o capitalismo traz, são resultados do capitalismo, como está falando a primeira questão. Mas, basicamente, causa pobreza, eu sou muito confusa, causa ou falta de trabalho e etc. E aí o investidor ele não vai querer investir naquilo, porque ele sabe que não vai ter consumo. Então tem que ser o Estado para investir e para tentar fazer a economia ter mais dinamicidade e mais fluidez. Então a gente consegue ver que o capitalismo ele cai e o Estado interfere. E o que esse Estado interfere? Como que acontece isso? Com planejamento econômico, com planos feitos pelo governo. Então isso também é um ponto muito importante que é colocado lá, que é basicamente quando o governo ele tem que intervir. Então, para resolver uma crise, quem está responsável por isso são os planos econômicos feitos pelo governo.
Então tá, aí a gente tem a questão das bases do capitalismo, isso é muito importante, porque tem a causa do capitalismo, que é a questão 2. Então, a causa do capitalismo é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a teoria do liberalismo de Adam Smith, e também a gente tem a racionalização do mundo e o desencantamento, que é a questão 3, na verdade. Então, Max Weber, ele estava vivendo nessa época e ele percebeu que o mundo estava ficando mais racional em todas as esferas. Então, acontecia muito a questão, tipo assim, por exemplo, eu vou escolher ser pedreiro porque meu sonho é ser pedreiro, eu gosto muito de ser pedreiro, acho muito legal. Mas não, agora a gente tá usando sempre o princípio racional. É sempre a questão de, isso vai me dar dinheiro, isso vai fazer a economia fluir, isso vai me dar uma vida melhor, um bem-estar e etc. Então, o desencantamento do mundo e a racionalização do mundo é basicamente começar a viver de um modo mais racional. É perder esse encantamento, essa magia, essa coisa linda da sociedade e começar a pensar na razão mesmo, a produção, aumentar o lucro. E é isso que acontece no mundo em todas as esferas, tanto na economia quanto na indústria, na política e etc., na sociedade em geral. E aí as causas, as bases do capitalismo, o que faz ele ficar do jeito que ele é? O capitalismo é o capitalismo porque ele baseia muito na propriedade privada, nos meios de produção, no trabalho livre e assalariado e no lucro. Então agora eu vou só retomar um pouco as perguntas para ver se eu respondi tudo. São os resultados do capitalismo. Então, os resultados do capitalismo a gente consegue ver que é a questão da luta pela liberdade, pelo desenvolvimento, que estão sempre juntos. E as metas do capitalismo é sempre ter o bem-estar, o desenvolvimento e a liberdade. Então, ele preza muito pela liberdade econômica, liberdade livre comércio, etc. Os resultados do capitalismo aconteceram muito, principalmente a globalização do mundo, mas também outras coisas. Aconteceram essas crises que foram resultados desse sistema e também pobreza, desemprego, etc. As causas do capitalismo foi exatamente aquilo que eu falei. O desencantamento do mundo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e também as bases da propriedade privada, da livre concorrência e do lucro, o lucro. A importância da racionalização científica é basicamente que ela mudou todo o mundo. A racionalização científica é o desencantamento de Max Weber, que fala que a gente começou a racionalizar o mundo em geral, a indústria, a nossa sociedade, a nossa política, e isso fez com que toda a nossa sociedade mudasse. Então a gente começou, todas as nossas questões sociais começaram a serem movidas pela razão e pelo lucro e etc. Pelo amor de Deus, a Laura tá indo na minha cara. E o quarto, a gente tem a globalização, que eu ainda não falei, mas enfim, a globalização é o seguinte: a gente teve um encurtamento das distâncias. Só que a globalização é muito polêmica, então eu vou falar muito rapidinho porque ela é muito estranha. Enfim, a globalização aconteceu com uma interação maior ao redor do globo. Então vamos supor um cara lá no interior da Alemanha. Antes, o mundo que ele conhecia era a Alemanha. Depois foi sendo a Europa e por muito tempo ficou sendo só a Europa. A Europa era palco de revoluções, a Europa era palco de guerras, a Europa era palco de um tanto de coisa. E aí começou a crescer isso. Então teve as revoluções, teve o imperialismo, depois teve o neo-imperialismo, teve a conexão do mundo em geral, e com a internet, com barcos a vapor, com várias coisas, várias tecnologias que foram sendo criadas para chegar ao mundo. Então antes, para eu chegar até um lugar, eu demorava um tempão de carruagem. E agora eu pego um jatinho e vou bem rápido. Então eu pego um jatinho, eu sempre pego um jatinho. E aí, essa é a questão da globalização, que juntou todo mundo e etc. Só que a globalização, ela tem questões que são muito importantes a serem tratadas. O imperialismo, ele fez com que tivesse muita homogeneização cultural. Então, algo que era super típico do Japão, que tinha que ter muita técnica para fazer, que era uma questão familiar. Nossa, fazer sushi tem uma história. Não, agora todo mundo come sushi, agora todo mundo come fast food. E a gente não tem tanto essa questão de, isso é meu, isso é da minha cultura, etc. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente tem tudo igual, a necessidade de pertencimento é maior. Então, agora que está todo mundo comendo fast food, a necessidade de comer um feijão tropeiro é muito grande, porque só eu como. É uma questão muito típica daqui, das minhas raízes. Então, a globalização ela é totalmente dual, porque ela tem vários pontos de vista a serem abordados. Enquanto ela fala sobre a humanização cultural, ela também fala sobre o ideal de nação crescendo cada vez mais, de cada um querer pertencer àquele grupo e etc. A gente também tem a questão do maior pluralismo e da maior exploração. Sempre que a gente tem esse aumento de cultura, de conhecer de aumentar a diversidade, etc. E conhecer novas culturas, que é genial e é muito incrível. A gente consegue ir pro Butão e conhecer monges
Não, onde não é no botão, não. Também tem a questão da homogeneização cultural, de uma sobressair a outra. E é isso. Tchau.